Fala runners, eu sou o Remy, esse canal Fortilex, seja mais uma vez bem-vindo a esse canal que fala tudo sobre corrida. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre um problema que eu acho que boa parte dos corredores já teve. O porquê que a medição de uma corrida na esteira é diferente da medição dessa mesma corrida quando marcada no seu relógio. Então, nesse vídeo hoje a gente vai explicar por que tem essa diferença. Mas antes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ou pelo menos dá uma curtida, navega ali pelos outros vídeos. E é isso aí, feito o pedido, vamos dar sequência ao nosso vídeo. Por que isso acontece? Pode ter dois problemas. Ou pode ser um problema na esteira, que eu já adianto aqui, normalmente não é. A maioria das vezes não é problema na esteira. Esses problemas na esteira podem ser um desgaste da correia, né? Pode ser algum desvio no motor dela, ou algum erro no sensor interno da esteira que vai acabar afetando a medição da quilometragem, né? Da metragem, e não vai deixar fidedigno, não vai deixar 100% fiel à corrida que você está fazendo. Isso acontece com esteiras que são mais antigas, mais velhas, que não tem uma manutenção adequada. Então, possivelmente, se você vai em algum lugar que tenha manutenção na sua esteira, seja em prédio, academia, condomínio, se tem manutenção recorrente, provavelmente não é problema na esteira. Então, a gente parte para o problema no relógio. O que acontece com a medição nos relógios? Os relógios eles se baseiam por medição pelo GPS, ou seja, o relógio manda um sinal para o satélite vem e ele fica decifrando e identificando esse sinal. E numa corrida ao ar livre, que é a premissa básica dos relógios, ele vai decifrando onde que você está e por isso que ele faz o percurso, ele vai seguindo baseado nas informações que vão sendo mandadas para o satélite e vai voltando, ele vai interpretando onde você está correndo, qual foi o deslocamento que você fez. Isso é muito notório ali pelos mapas que depois esses aplicativos, esses relógios, eles mandam para a gente nessas análises pós-treino. O que acontece quando a gente está correndo na esteira? Se a gente acionar o GPS, a gente está correndo, mas está estático. Ou vai dar erro, ou ele vai marcar completamente errado. Normalmente é um lugar fechado que você está correndo na esteira, você não corre com a esteira em locais abertos. E o fato de ter um teto também vai ter interferências nesse sinal mandado para os satélites lá em cima. Então vai ter uma série de erros, né, de probleminhas que vão afetar essa interpretação dos dados, e isso com o GPS ligado. Mas provavelmente você vai estar me falando, mas o meu relógio ele tem a opção de corrida indoor, corrida na esteira, treadmill run e assim por diante. Exatamente. Então, alguns relógios, né, quando você aciona o modo interno de uma corrida interna, uma corrida indoor, ele não vai usar dados do GPS. Ele vai usar outros parâmetros, outras métricas para fazer a análise da sua corrida. E qual é o parâmetro que ele usa então para mensurar a sua corrida numa corrida indoor, numa corrida feita na esteira? É uma tecnologia chamada acelerômetro, que ela vai detectar e interpretar o movimento do seu braço e baseado nesse movimento, nessas acelerações, oscilações e padrão de impacto, ela vai estimar a sua cadência, os passos por minutos. E também ela vai estimar o comprimento da sua passada. Então, assim, são métricas estimadas. E como que ela faz para calcular? É bem importante que você já tenha tido experiências, você tenha feito corridas ao ar livre usando o GPS, né? Corridas outdoor, corridas na rua, no parque, porque daí ela vai analisar e interpretar os teus padrões, ela vai analisar os seus padrões de corrida, interpretar e trazer na esteira, né? Mas muitas vezes esses padrões
eles acabam tendo alguma diferenciação, porque a corrida na rua e na esteira é um pouco diferente. Na rua, a gente tem pequenas oscilações de velocidade, o vento pode afetar o nosso ritmo de maneira sutil ali. Às vezes, em 1 km, a gente oscila 0,1, 0,2, 0,5 do nosso pace, e para essas medições vai fazer diferença para esse padrão. Tem os padrões de inclinação também que a gente encontra nas ruas. É bem difícil, mesmo que você corra em parque, que não tenha nenhum aclivezinho, que você não tenha que subir um pouquinho, nem descer. E esses desníveis vai ter uma mudança no teu padrão ali da sua corrida. Da mesma forma que quando você corre na esteira e joga inclinação, o teu relógio ele não interpreta que você está com inclinação. Então ele só interpreta que você está correndo esse movimento. E você modifica o teu padrão de corrida na subida. E isso também ajuda a afetar essa interpretação. Então, se você fizer uma corrida com subida, provavelmente, quase que inevitavelmente, você vai ter uma diferenciação ali, ele não vai medir de maneira certa. Então, sempre vai dar errado, sempre vai ter medições diferentes, distintas? A tendência é que sim, mas a gente consegue configurar, né, e a gente consegue ajustar conforme o algoritmo. Então, quanto mais corridas na rua você faça, mais o relógio vai entendendo os seus padrões de movimento e mais preciso ele acaba transformando ali na esteira. Porém, isso vale para as corridas contínuas. Para corridas intervaladas, principalmente quando os intervalos são caminhando, ou você diminui muito a tua velocidade, o ritmo do trote, o relógio também vai ter dificuldades para interpretar. Ele vai ter mais facilidades para ajustar e acertar quando você corre de maneira contínua. Então, uma solução para você ter mais precisão do relógio quando você corre na esteira é você ter mais experiências, mais corridas ao ar livre, que o GPS, como eu já comentei, vai interpretar os dados, analisar o padrão da sua corrida, da sua mecânica e trazer para a sua corrida. Porque se você nunca correu na rua e vai correr na esteira, ele vai usar um padrão genérico. Então, muitas pessoas têm diferentes maneiras de correr. Tem aquela pessoa que corre com o braço mais curto aqui. Não estamos falando não quero falar aqui sobre os erros da biomecânica da corrida, né? Mas a gente sabe que tem gente que corre com o braço mais lá embaixo, e todo esse padrão ali, todos esses movimentos, o relógio vai ter... Ele não tem como decifrar, né? O relógio ele não tem essa capacidade de identificar o teu padrão da tua postura, o movimento do seu braço, né? Ele tenta calcular ali através do algoritmo. Então, com esse acelerômetro, se você é um corredor que tem uma passada mais larga, você vai ter um movimento um pouco mais lento do que aquele corredor com mais frequência, ele vai interpretar que você está correndo com menos velocidade. Então a gente sabe que às vezes diferentes corredores com cadências diferentes atingem a mesma velocidade. Tende o relógio a interpretar que essa cadência mais lenta significa que você está mais lento. Ele tem essa dificuldade de fazer essa interpretação. Então, como eu falei, uma das soluções que você pode ter é você correr, dar mais experiência, vamos falar assim, experiência para o seu relógio através do GPS e ele decifrar o seu padrão de movimento. Outra possibilidade é quando você corre e faz um treino, mas como eu falei, tem essa particularidade dos treinos intervalados e os contínuos. Vai funcionar com os treinos contínuos, né? Você fez a sua corrida contínua, você vai no aplicativo e muda manualmente, corrige ali, e através dessa correção que você colocou, modificou manualmente, que vários desses aplicativos dos relógios eles permitem isso, aí o algoritmo do relógio ele também vai se corrigindo e se adaptando. O algoritmo do relógio ele vai se adaptando com o padrão da sua corrida.
Então, moçada, basicamente é por esses motivos que tem essa diferenciação. Assim, mas se você não quer errar, quando você está correndo, se baseie pela marcação ali, pelo ergômetro da esteira, que normalmente 90, 95% das vezes vai estar correto, né? Daí você quer postar no Strava, tudo mais, aí você tem que fazer isso, configurar, né? Fazer essa conectividade, fazer a correção manual, e daí você posta no Strava se você tem essa necessidade da postagem. Se não, só para você ter a ciência, o conhecimento do treino que você fez, para saber a distância, né? Que o padrão do tempo não tem oscilação. É mais o padrão da distância, essas métricas aí. Então são por esses motivos, né, que eu falei aqui, que tem essa diferenciação. Com o passar do tempo, as tecnologias vão melhorando, a tendência é que vai diminuindo essa diferenciação, que os relógios eles vão entendendo mais, os algoritmos, né, eles consigam identificar de maneira mais clara e mais inteligente os padrões. Lembrando que com inclinação o relógio também vai aumentar esse problema na identificação. Se você acionar o GPS dentro de um lugar fechado, vai ter esses erros. Quando o lugar é muito fechado, por exemplo, numa pista de atletismo, dependendo do relógio ali, ele vai marcar com erro. Então, o GPS ele funciona com um lugar mais aberto, com mais espaço. Ele vai ser mais eficiente para marcar, né? O GPS ele também, em alguns momentos, em uma corrida aberta, ele tem algumas oscilações, tem alguns erros, né? Aí também tem várias questões como a vida útil da bateria, atualizações do sistema e por aí vai. Mas eu queria deixar aqui, explicar para vocês um pouquinho o porquê que acontece esses erros, essas diferenças entre correr na esteira e com o relógio. Espero ter ajudado vocês, sanado algumas dúvidas e fico por aqui. Então é isso aí, moçada. Bons treinos, boas corridas, beba água, não pare de correr e até o próximo vídeo. Fui!